Então, se eu estou buscando o reino, automaticamente o reino está me enxergando. Aí que entra a questão da justiça. E a sua justiça. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, estou buscando o reino e a justiça. Porque se eu estiver caminhando correto, automaticamente a justiça vai me colocar na balança. E hoje a gente encontra uma geração que está buscando um objetivo, buscando ser visto, mas não está chegando a lugar nenhum. Primeiramente, mano, que Babilônia paga bem, né? Quando o músico sai da igreja, ele sempre sai com aquele pensamento já formado. A igreja não me dá valor, a igreja não me valoriza. Então ele vai fazer perfeitamente o que aprendeu aqui dentro, no âmbito igreja, e vai ser bem pago para isso. Vem enche essa casa com tua glória até que os umbrais das portas se movam com tua voz. A paz do Senhor, povo de Deus, seja bem-vindo ao terceiro episódio do podcast Voz para Gerações. Estamos aqui para poder louvar juntos, para poder adorar a Deus juntos, conversar, falar da palavra de Deus. Estamos aqui com um cantor, então a gente vai ter um momento de adoração, vai ter um momento para a gente poder adorar a Deus. Vamos falar sobre ministério, então senta, se prepara, porque o podcast Voz para Gerações só está começando. Paz do Senhor, povo de Deus, você que não me conhece, o meu nome é Pedro Henrique, sou diácono Pedro, da Igreja Assembleia de Deus Verdes Mares. Estamos aqui nesse projeto que começou há pouco tempo, mas que já tem tocado muitos corações, muitas vidas. E nós estamos aqui com o cantor Lucas Siqueira, para poder estar falando um pouco da história dele, estar contando testemunho, vai louvar daqui a pouco pra gente. Então você se prepara aí que daqui a pouco tem louvor, tem adoração. Amém? Então vou deixar que ele já se apresenta aí pra gente, aí para poder falar um pouco da história dele, sobre a vida dele. Você pode se apresentar, Lucas. Olá, amados, boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite. Graça e paz para todos que estão nos ouvindo. Então, como o irmão mesmo já disse, né? Eu sou o Lucas Cerqueira. Não se preocupa porque as pessoas elas erram o meu sobrenome mesmo, é Siqueira, outros chamam Cerqueiras com S no final, então tá super de boa. Sou do Ministério de Madureira, né? Hoje eu estou na cidade de Quissamã, mas nasci em São Gonçalo e a gente tá nessa pegada aí, né? Desde que aprendi a falar, junto veio também a prática do canto. E estamos aí. Eu não vou nem falar muito não, porque senão pode até atropelar a próxima pergunta que o irmão vai fazer, mas é isso. Sou casado, graças a Deus, 2 filhas. Amém. Sou obreiro na minha casa espiritual, Ministério de Madureira, em Quissamã. Pastor Daniel, pastor Jonathan, pastor Daniel é o nosso pastor presidente, pastor Jonathan, meu pastor da nossa congregação local, Brilho Celeste. Amo todos vocês, viu? Amém, Lucas. Vamos então falar um pouquinho a respeito de você, os seus projetos, como que tá. Mas antes da gente falar dos projetos, né? Eu queria que você falasse muito sobre essa parte do louvor, né? Você é cantor, você louva. E como que foi isso? Você já louva desde criança? Você foi falando aí me bateu até essa curiosidade. Ele já toca desde de pequeno. Quantos anos começou a tocar? Conta aí pra gente. Rapaz, a aptidão pra cantar, né? Algo assim, um dia desse um amigo meu até me questionou, porque eu falei pra ele que eu cresci ainda na geração dos LPs, aqueles discos de vinil, né? Uhum. E tinha até alguns pequenininhos que vinham com menos música, lá do A, lá do B. E nessa época a gente ouvia cantores como Thalita, Se Levante do Chão, Erga Sua Cabeça, Lauriette, Álvaro Tito, Matos Nascimento, Marco Aurélio, Vitorino Silva, Andréa Fontes, Cassiane. Então, assim, a nossa formação musical, ela vem daí. É claro que mais tarde a gente teve outros horizontes, sim, a gente teve outras referências, mas eu comecei assim, ouvindo música, ouvindo louvores com meu pai. Ele botava para tocar no toca-disco lá em casa.
E também a Rádio Melodia, que assim, cara, quando a gente chegava do culto, Rádio Melodia. Acordava, Rádio Melodia. Almoço, Rádio Melodia. O tempo inteiro, Rádio Melodia. A música já fazia parte ali Exatamente. do cotidiano, né? Então, assim, como eu disse no começo, desde quando eu comecei a falar, a música veio junto. Então, aprender a falar e aprender a cantar, eu acho que os dois estavam ali em junção ali. E de lá pra cá a gente não parou, né? Na verdade, paramos. Eu pensei que eu poderia ser baterista, mas descobri que eu tocava muito alto, né? E também fora do compasso. Mas eu parei com uns 8 anos mais ou menos. Eu já estava aqui na cidade de Quissamã. E com 13 anos de idade, mais ou menos, eu descubro o instrumento violão. Na verdade, eu sempre quis aprender a tocar violão, mas como eu morava num lugar assim que era muito precário, de ensino até em questão a estudar mesmo, o que dirá o ensino musical, né? A prática da música, tocar um instrumento. Eu tenho um amigo, ele até mandou uma mensagem para mim no Instagram. Pô, mano, que bom, cara. Que bom que você respondeu lá no Instagram, porque eu tava te procurando há tempo. É o Caio, cara assim, fantástico, de Rio das Ostras. E a primeira música que eu ouvi, assim, uma pessoa tocando violão e cantando e que me chamou a atenção de fato, foi ele. Ele tem mais ou menos aí, sei lá, uns 3 ou 4 anos acima da minha idade. E eu via ele tocando violão e cantando. Eu vou até lembrar pra ele, mano, qual era a música. Eu vou até lembrar pra ele. Toca aí pra gente aí. Era... O violão já deu uma desafinada aqui, eu tinha afinado. Aqui é tudo ao Por vivo. causa do ar, né, não? Deve ser. Acho que foi aqui. 1000 razões eu tenho para ser feliz. Meu lugar é junto a ti, Jesus. Só assim ao mundo eu poderei mostrar que eu tenho mais de 1000 razões pra te amar. Primeira música que eu ouvi assim, que ele cantou assim, eu falei, caramba, cara, é isso que eu quero. Mas a gente não tinha como pagar uma aula de música, uma aula de violão e tal. E aí, vindo pra Quissamã, esse período eu parei de cantar, comecei a tocar bateria, descobri que eu não era bom. E aí, com 13 anos de idade, a gente volta a cantar, agora com o instrumento violão como apoio. E a primeira música que eu voltei a cantar, também me recordo muito bem também, foi a música Faz Chover, do Ministério Toque no Altar, que faz parte do meu ministério até hoje. A minha maior referência de ministério e vocal, Davi Sasser, desde quando ele participava do Ministério Toque no Altar. Inclusive, Davi, tamo junto, mano. A gente se segue, troca uma ideia de vez em quando lá no Instagram. Eu fico bobo quando eu mando alguma coisa pra ele manda com aquela voz grave dele. Caraca, negão, brabo. Ele brabo. Ele é demais, gosto muito dele e assim, tenho um carinho especial pelo Davi. E é isso, cara. A minha trajetória assim na música foi isso. Comecei, desde quando comecei a falar, parei por um período de tempo ali dos 8 anos até os 13, e depois quando a gente retornou, não parei mais. Aí a sua família já era evangélica, no caso? Meu pai pastor, minha mãe diaconisa na igreja, meus irmãos também, que era, no caso era a minha irmã Anastácia e mais a Valéria. Então assim, todo mundo ali no âmbito cristão, lar cristão. Sim. Enquanto você foi falando, eu até... me veio uma pergunta aqui, né, para poder fazer, porque aí a gente já vai entrar nesse gancho já e fazer umas perguntas aqui. Assim, tem muitas igrejas hoje têm dificuldade de manter músicos dentro da igreja, né? Então, muitas igrejas também precisam, às vezes, investir em um professor para poder dar aula, para poder incentivar alguém a tocar um teclado. Na minha igreja, por exemplo, lá tem teclado, tem guitarra, tem baterista, mas a gente tem ali uma escassez de jovens para poder tocar, né? Sim. Então acho que muitas igrejas também tá nesse mesmo cenário. O que você acha a respeito disso, a sua opinião? Como que a igreja deve a estratégia que a igreja deve abordar para poder manter esses jovens que tocam, para poder
formar novos instrumentistas dentro da igreja, né? No ministério de louvor? Primeiramente, mano, que Babilônia paga bem, né? Quando o músico sai da igreja, ele sempre sai com aquele pensamento já formado. A igreja não me dá valor, a igreja não me valoriza. Então ele vai fazer perfeitamente o que aprendeu aqui dentro, no âmbito igreja, e vai ser bem pago para isso, né? Sim. Algumas igrejas não têm o hábito de ofertar músico, de assalariar o músico, o que eu acho bacana, tá? Hoje eu não sou assalariado, mas eu acredito, né, na prática da honra. O Israel, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente falar sobre isso, nosso assessor, o Israel fala muito sobre isso, sobre a prática da honra, cara. Sim. E às vezes o músico ele cria aquela raiz de amargura, aquela coisa, aquela ira, aquela revolta, e quando vai ver já tá lá fora. E aí ele fala mal do pastor, ele fala dos músicos que ficaram, ele fala mal de todo mundo. E cara, é difícil, viu? Quando um músico ele sai do seu convívio ali com seus irmãos e cai lá fora, cai no mundão. Alguns voltam arrependidos e totalmente quebrantados, que foi assim que aconteceu com Thales Roberto e alguns outros cantores também. O Jairo Bonfim, por exemplo, que tem um testemunho lindo, o cara era back vocal de um monte de cantores, mas teve um momento que Deus ele velou com a promessa que tinha na vida dele, e o cara hoje é um dos gigantes aí da música, né? Então, assim, mas eu acho que também, cara, você tocou num ponto aí, alguma coisa que você falou, não me recordo, mas você falou sobre a estratégia, da igreja mudar a estratégia. Isso. Eu tenho uma pergunta para você que é músico e tem talvez 33 anos assim, igual a mim, ou até mais. Cara, nossa barba vai ficar branca, nosso cabelo pode até cair, tomara que não, Deus. Eu gosto muito do meu cabelo, mas quem vem depois? Já parou para se perguntar isso? Você que é um bom baterista, você que é um bom guitarrista, você que é um formador de opinião no que diz respeito à música na sua igreja, quem vem depois de você? Você é músico também, mano? Não, tô aprendendo. Tô na aula de teclado mas ali. Mas você é pregador, né? Poxa, mas a gente... se os músicos tivessem essa mesma prática de repassar conhecimento, igual as pessoas que pregam, que ensinam a palavra, nossa, a gente não estaria batendo tanta cabeça e à procura de tantos músicos hoje. Tem pastor, cara, que ora Deus pedindo para o pastor, de repente, sei lá, mandar o músico embora, falar, não precisamos mais de você, vai procurar outro lugar, e o pastor vai lá e cata aquele músico para ele. Tá desse jeito hoje em dia. Existem igrejas que vão em outras igrejas para fazer proposta para músico, cara. Porque assim, tá escasso. Entendeu? Por exemplo, eu tenho 33 anos. Lá na minha igreja, o músico mais novo hoje lá na minha igreja, se eu não me engano, ele tem 22 anos. 20 ou 22 anos, que é o Isaac. Né? Tem um amigo também que ele tá com... Eu acho que ele tá com 20 também. O músico mais novo que anda comigo, 20 anos. Antigamente você via músico de 17, músico de 15... Aqueles garotos prodígios de 13, 14 anos tocando muito. O Isaac Marins, que é um sucesso aí. Hoje ele já tá grandão já, mas o moleque ia nas agendas, ele às vezes deixava de cantar para querer tocar bateria. Ou seja, vem de uma formação musical boa, sabe? E a cada dia que passa tá ficando mais escasso. E o que a gente tem feito para reverter essa situação? Sim. Porque se o músico mais novo hoje, que tem numa igreja, é de 20 anos pra cima, ô irmão, daqui a pouco a escala de músicos aí vai ser o quê? 40 anos o músico mais novo? E justamente o que você falou, né? Eles de 20 anos pra cima, mas muitos não quer pegar ali uma responsabilidade pra talvez ensinar. Exatamente, porque esse músico de 20 anos, primeiro, ele já tá trabalhando, ele vai chegar tarde na igreja, provavelmente. Ele não vai ter tanto compromisso quanto um jovem que de repente só estuda no decorrer da semana, aos 18 anos, começa a apertar faculdade, um monte de coisa. Então, assim, é complicado. Sim. E aí, às vezes, porque tem um outro ponto também, né? Às vezes o camarada
ele acha que tipo, já não tem muita coisa para aprender no âmbito igreja, e ele vai para fora, ele vai procurar fazer ter a sua formação ali, porque é difícil você ver hoje um jovem que, por exemplo, a gente está falando de músicos básicos, teclado, bateria, guitarra, mas cadê os saxofonistas? Cadê os violonistas? Quer dizer, os violinistas? Cadê os trompetistas? O cara que manda bem na tumba de vara? Não tem, cara. Não tem. Entendeu? A cada dia que passa, tá mais precário. E o ministério de louvor na igreja, né? A área do louvor na igreja é muito importante, né? Sim. O ministério de louvor, porque um louvor num culto faz a diferença, né? O louvor traz ali, faz aquele ambiente de adoração. Não é questão de falar, porque tem muita gente que tem certo preconceito. Mais, a palavra também aviva. Sim, a palavra ela tem o poder de avivar. Mas o louvor também, nós fomos criados para adorar a Deus, né? Sim. Nós somos adoradores, então o louvor ele tem um papel também importante dentro da igreja, e tem gente que não valoriza isso, né? Pastor Antônio Cirilo, né? Adoração como arma de ataque e arma de defesa. Essa pregação aí é fantástica. Você que nunca ouviu, cara, essa pregação aí vai falar claramente sobre adoração. Ele dividiu em 2 partes, num evento da Lagoinha que teve. Não sei se Jael já ouviu essa mensagem. E, sim, cara, é fantástico quando ele fala sobre isso. A adoração como arma de ataque e arma de defesa. Ou seja, a adoração, ela sim, tem o seu valor. Quantos testemunhos a gente já não ouviu de mulheres em casa, lavando a sua roupa, lavando a sua louça, adorando a Deus e, sei lá, um protocolo foi quebrado, alguma coisa aconteceu, a cura aconteceu, a cura veio na sua casa, homens trabalhando, adorando, e alguma coisa aconteceu ali que, sim, poxa... Eu digo isso porque lá na igreja já teve um tecladista, e era completamente diferente a adoração, não tem nem como explicar. Na hora que ele começava a fazer o fundo com teclado no culto, a atmosfera mudava. Sim. Era outra. E aí você tocou num ponto, arma de ataque, né, e arma de defesa. Hoje em dia, um culto de libertação, por exemplo, sem um louvor, sem nada, faz aquele culto no seco, só ali no microfone. Eu falo isso porque eu já tive experiências assim, culto de libertação é batalha, né? Então, se você não trazer ali, as pessoas hoje em dia já chegam muito cansadas dentro da igreja, né? Então, lá na minha igreja eu vejo as pessoas às vezes chegam naquele cansaço, naquele acomodismo, e aí aquela batalha travada, e aí você traz uma banda para tocar num culto desse, você vê como que o ambiente flui. Mas sim, não é porque dizer que Deus não pode se manifestar. Não, Deus pode, mas acontece que a guerra espiritual que você falou, a gente usa a adoração como uma arma de ataque, né, para poder mudar ali aquela atmosfera, chamar a presença de Deus mesmo para que algo venha acontecer. É guerra. Porque é uma batalha travada, né? E aí eu queria já puxar uma outra pergunta. Qual a diferença do palco para o altar, né? Qual a diferença do palco para o altar? Você pode fazer do altar, ou melhor, você pode fazer do palco um altar. Se a sua motivação for adorar, se a sua motivação for levar o público que está ali a adorar a Deus. Agora, o que não pode acontecer de jeito maneira é você fazer do altar um palco. Isso não existe, cara. Isso aí é complicado. Então, assim, eu vejo cantores, assim como o próprio Fernandinho mesmo, qualquer evento que ele faça é culto. Sim. Entendeu? Mas eu também vejo uma galera aí muito performática, entendeu? Sabe fazer muita coisa, dos melismas aos agudos, dos solos mirabolantes de guitarra e tal, isso e aquilo. E você olha assim e você fala, cara, não tá linkando, não tá sincando, sabe? Sim. A conexão com o céu não vem. Então, assim, é isso, cara. Querer fazer do altar um palco, e não vai funcionar. Mas eu já vi grandes homens e mulheres de Deus. Miriam Lima, cara. Pelo amor de Deus, não tem... Miriam Lima, quando ela canta, o céu não desce, tem, né? Como, cara. Bruna Carla tem um... Eu digo que é boato, né? Porque eu não vi, eu não tava lá. Mas de que a Bruna Carla entrou dentro de um set de gravação onde todo mundo era um... Já ouviu isso, Jael?
Que todo mundo era um bandista, todo mundo ali E quando ela pisa lá, mano, já era. A unção tomou conta, diz que teve gente lá urrando lá, libertação acontecendo, entendeu? Então tem a diferença, cara. Eu acredito que o adorador, ele pode viver uma vida de artista se ele tiver uma carreira. Sim. Sabe? Mas agora, ele tem que saber, entender que ministério é ministério e carreira é carreira. Carreira, uma hora acaba, porque o nome já diz carreira. Toda carreira ela vai ter um fim. Sim. Sabe? Por exemplo, hoje eu não sei da sua profissão, você até falou mais ou menos, alguma coisa relacionada a marketing digital, né? E tal, isso e aquilo. Se daqui a pouco você quiser fazer uma outra coisa, você tiver um outro plano de carreira, vai em frente, irmão. Entendeu? Agora, ministério não. Ministério é diferente. Vou te falar. Por exemplo, o cara tem uma carreira como um cantor gospel, por assim dizer. Daqui a pouco, alguma coisa acontece e todo mundo esquece ele. Mas esse cara, se ele realmente tiver ministério, independente se vão convidar ele para cantar ou não, se vão convidar ele para louvar ou não, em qualquer lugar ele vai cantar. Se ele tiver que voltar a bater massa, se ele tiver que voltar a ser atendente de loja, ele vai estar cantando, vai estar louvando e Deus vai estar agindo através do louvor dele. Por quê? Porque não trata-se de carreira, é ministério. Ministério é em qualquer lugar. Becos, vielas, valados, esquinas, praças. Cara, o chamado, ele te move. Sim. Tem um pregador chamado José Antônio, com certeza você conhece. José Antônio fala, não é a chamada que manda não é o profeta que manda na chamada, é a chamada que manda nele. Então não tem jeito, se o que ele faz é ministério e move o profético, cara, independente de onde ele esteja, se ele receber oferta para cantar, ou se ele receber cachê para cantar, ou se ele não receber nada, o chamado vai guiar, vai mover ele para a direção do chamado. Sim. Ele vai fazer isso. Independente se ele sabe, se vai dar certo, se vai ter um sucesso financeiramente dizendo ou não. Isso para mim é ministério. Aí você tocou nesse ponto, né? E aí eu queria até puxar um outro gancho, que é a questão de muitas pessoas que estão começando hoje se frustram porque às vezes não tô com agenda, não tá acontecendo nada, meu ministério tá parado. E aí eles acabam se frustrando porque acaba que eles não vê nada acontecendo, né? E hoje, para o músico que está iniciando hoje, a gente sabe que é difícil, não é fácil, né? Então às vezes chega naquele momento que ele pergunta, cara, ninguém me convida, eu não tô vendo nada acontecer. E aí ele fica naquela esperando algo. E aí eu queria já até te perguntar que conselho você tem para esse pessoal que está iniciando agora, até mesmo para os jovens ou até homens e mulheres que estão iniciando aí seu ministério agora. Primeiramente, vida com Deus, palavra, oração, jejum, busca, mas busca mesmo. Se acontecer do jeito que você espera, amém. É bem raro disso acontecer. Mas se não acontecer, saiba, você tem ministério. Porque tem pessoas querendo fazer carreira em cima do ministério. E às vezes isso não vai funcionar. Não vai funcionar. Às vezes até funciona, sabe? O cara quer muito a pulso, a menina tem um sonho, ela quer gravar, ela quer fazer sucesso, até acontece. Mas parece até fruto de bananeira. Já viu como é que funciona o pé de banana? Ele cresce, depois que deu a banana, deu os frutos, já era. Sim. Você tem que plantar a banana de novo. Aquilo ali a bananeira não vai permanecer. Então, assim, tem pessoas que querem isso, cara. A carreira meteórica. Entendeu? Ao mesmo tempo que sobe, daqui a pouco desce. E isso é mais perigoso do que pessoas que estão tentando até hoje e não deu certo. Eu acho que é muito frustrante. Eu imagino que deve ser muito frustrante para uma pessoa que começa hoje, do nada estoura, daqui a pouco vem uma polêmica, acabou com a carreira da pessoa, Aí é que tá. Acabou com a carreira, mas e ministério? É aí que a gente vai ver se a pessoa ela tinha ministério ou não. Ela vai continuar fazendo? Ela vai continuar exercendo o chamado? Vai continuar exercendo o ministério? Isso. Com dinheiro ou sem dinheiro? Com agenda ou sem agenda? Com espaço ou sem espaço? Tem essa diferença. Então, assim, eu acho que o conselho que eu posso deixar para os nossos jovens, para quem está vindo agora, não faça do seu chamado um plano de carreira. Se você tiver uma carreira que tenha a ver com o seu chamado, amém, foi Deus que quis.
Mas agora, cara, querer se promover em cima disso, isso são palavras do cantor Davi Sassi. Eu lembro até hoje de um evento que ele fez em Carapebus, cidade perto da gente aqui. Ele falou que por muitas das vezes a gente deseja ser usado por Deus porque, de fato, o nome de Deus promove o nosso nome. E é mentira. Não é legal quando alguém fala assim, caramba, Deus usou muito aquele cara, mano. Pô, Deus usou muito aquela... E o cara tá ali, se enchendo. Ele sabe que não foi ele. A pessoa já proferiu que não foi ele. Mas, de alguma forma, o nome de Deus promove o nosso nome. O meio gospel, hoje em dia, ele tá crescendo em muitas áreas, né? Muitas pessoas tá indo na onda, né? Porque quer ficar famoso, quer tal. A gente vê muitos aí fazendo até música pra dancinha em TikTok, né? Complicado, mano. Então, as pessoas estão aproveitando e estão indo na onda, né? Sim. Você vê aí, hoje tem muitos cantores no YouTube, se você puxar muita gente lá fazendo cover, cantando, mas você vê que às vezes não era nem o chamado dela, né? Eu prego desde os 8 anos de idade, mas até eu entender qual que era o meu chamado foi difícil, porque eu gostava de cantar e eu gostava de pregar a palavra. Então eu ficava naqueles dois, você canta também? Eu ia louvar, não tenho a voz muito boa não, mas a gente tenta. Então eu ia, minha mãe me levava nas igrejas, eu ia lá, louvava, às vezes pregava, mas ficava naquela, né? Eu não sabia muito bem qual que era o meu chamado, qual que era o meu ministério. E hoje em dia, se a pessoa não souber exatamente qual é o seu ministério, ela se perde no meio do caminho, que é o que você está falando. Porque tem gente, eu costumo dizer, tem gente que foi chamado para o palco, tem gente que foi chamado para ganhar vidas, né? Em frente às câmeras, num vídeo e tal, mas tem pessoas que Deus quer usar dentro do hospital, louvando dentro de um presídio, que o chamado do ministério é diferente, não que não seja também do outro, né? Mas existem ministérios e ministérios chamados e chamados, né? O que é para mim, às vezes não é para o outro. Então, isso a gente precisa... Você falou aí sobre esse chamado de cantar em presídios e tal. Eu lembrei de um episódio. Uma tia minha, ela tinha acabado de sair da cadeia. Ela tinha sido presa e tal. E aí uma irmã lá da igreja lá, ela falou assim, eu vou cantar esse hino aqui pra irmã fulana. Olha o hino que ela cantou, Israel. Guerreiro do tráfico, pra muitos eu não passo de um viciado. Você já viu essa música? Já. Então assim, eu fico assim olhando assim, cara... não, guarda não, que você já vai louvar daqui a pouco. É complicado, mano. É complicado. Eu tenho visto algumas coisas e já vi algumas coisas que é complicado. Dentro da igreja tem o louvor que é pra Deus, tem o louvor que é pra conversar com a alma do outro, tem o louvor que na verdade, pra mim, isso não são louvores, né? Pra mim, são canções gospel. Sim. Entendeu? Você pode ouvir no seu carro, você pode cantar em algum momento sei lá, apelo, entendeu? Mas agora eu acho que o momento de adoração tem que ser na vertical, irmão. Ou é do homem pra Deus ou é de Deus pro homem. Porque às vezes Deus também toma também ali no profético ali e sai uma letra nova. Ali é de Deus para com o homem mesmo. Entendeu? Mas tem aquele momento das canções pra indireta que a gente sabe que tem. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que estão tomando a vaga da adoração no culto, e eu acho que por questões que são culpa nossa mesmo. Nós, principalmente, que somos responsáveis pelo louvor. Por quê? Porque eu passei por uma igreja, antes de voltar para o Ministério de Madureira, que eles me ensinaram muito sobre o princípio da adoração. E a gente veio desde lá de Levítico até entender do porquê dos levitas e do porquê que Deus separou esses homens. Você sabe, eram 12 tribos e das 12, Deus separou uma para ministrar louvores. Sim. Por que ele foi tão seletivo nisso? Por quê? E você vê que Deus, ele é detalhista, cara. Ele tem todos os detalhes, o detalhe do tabernáculo, como o levita deve se importar, como ele deve se vestir, porque também tinha isso, né? Então, assim, detalhe por detalhe. O que eles deveriam cantar, em que momento deveriam cantar. Então, assim, e aí a gente vem, tipo, nessa onda do gospel.
A gente acha que qualquer coisa que a gente canta e coloca um Yeshua... Ó, você que tá me ouvindo aí, eu sou worshipeiro de plantão, tá? Gosto muito, gosto do black music, gosto do pop da bleia, mas eu também gosto do equilíbrio, cara. Sim. Sabe? Eu acho que se houver equilíbrio... Porque, assim, o worship é uma nuvem que continua passando no Brasil... E é uma nuvem que a gente vem acompanhando, porque realmente é algo que você vê que move o profético, sabe? Quando você ouve, sei lá... Vem mais uma vez e faz tudo novo. Deus não vai dar um negócio desse pra alguém que tá em casa assistindo Netflix, irmão. Não vai. Isso aí. Entendeu? Ó. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder em nós, no teu altar. Gosto, mano, eu amo trazer o céu pro ambiente, transformar o ambiente na atmosfera da adoração. Nossa, sim. Isso é muito bom, irmão. Mas eu sei que existem pessoas, cara, que estão fazendo músicas que são disfarçadas de louvores. Entendeu? Às vezes até tem o nome Yeshua no meio. Mas você falou aí sobre dancinha de músicas pra virar em dancinha de TikTok e tal. Mas tem pessoas que estão fazendo canções visando o troféu Gerando Salvação. Tem pessoas que estão fazendo canções hoje visando o Grammy. Entendeu? Hoje em dia, com a inteligência artificial, tem crescido muito esse mundo aí do marketing e tal. As pessoas já fazem tudo planejado, né? Já é, como que fala, uma fórmula ali para você poder conseguir, para poder alcançar visualizações e tudo mais, e esquece do principal, que é levar a palavra, levar o louvor, tocar corações. E aí, finalizando aqui com a última pergunta, você já cometeu alguma gafe em cima do altar? Muita coisa. Meu Deus do céu. Já errei letra, já troquei nome. Já fiz tanta coisa, cara. Meu Deus do céu. Quem nunca, né? Pois é. Eu acho que o maior erro que alguém pode cometer em cima do altar, cara, de todos esses aqui que eu citei, é você achar que qualquer coisa que você cantar vai funcionar. E eu sou muito seletivo nas canções que eu vou cantar. As pessoas que me acompanham, elas sabem que existem canções que eu canto que, cara, nem sempre são as canções do momento. Sim. Por exemplo, o tempo dessa música já passou há muito tempo, mas na maioria das minhas ministrações eu sempre canto ela. No início eras a palavra, porque eu sinto que eu tô cantando. Com Deus, o Altíssimo, o mistério de sua glória. Cristo se eu não imaginar Cristo glorificado, mano, ressuscitado ao terceiro dia, quão lindo esse nome é, quão lindo esse nome, nem vale a pena cantar. O nome de Jesus, meu rei, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. E aí vem, ó. Do que adianta ter as mãos e não poder tocar? Do que adianta ter ouvidos e não escutar? Que adianta ter um corpo e não se movimentar? Do que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter à sua volta bons aromas e não respirar, receber nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da
forte o toque de suas mãos. Inclina os seus ouvidos pra lhe escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre a... E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Não é qualquer coisa que se canta que vai dar certo. Por exemplo, talvez uma outra pessoa lá cantando: eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Se eu não me sentir à vontade pra cantar essa canção, se eu não me imaginar dentro do ambiente dessa canção, cara, por que eu vou cantar? Só porque tá fazendo sucesso? Só porque... Então, assim, é igual quando o povo fala assim, canção modinha. Mano, a questão do modinha é um conceito da pessoa. É um particular da pessoa. Se o que você está sentindo é cantar isso, se o seu coração está aberto para cantar isso, amém. Vai em frente. Amém. Deus será com você. Agora, não, eu vou cantar porque é a canção do momento. Irmão, não vai por esse caminho. Eu sempre penso nisso, sabe, cara? Eu canto aquilo que realmente me toca, que me move a cantar aquilo. Tem uma canção hoje em dia, até hoje eu não cantei essa canção, só cantei no grupo da igreja, eu não sei nem qual tom que é ela. Deixa eu ver aqui, novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. Se eu não sentir gratidão, mano. Você tem que sentir o que você está cantando. Exatamente, não é qualquer coisa que vai virar, não, vou cantar porque essa música... Não. Acho que a gente tem que ser mais cuidadoso nessa parte. Isso. Então, de todos os males que a gente pode cometer no altar, pra mim, esse é o pior. Cantar o que não sente, querer fazer o que não sabe, que tem uma galera aí querendo fazer isso. Ontem eu estava conversando com um amigo, que eu postei lá sobre a Marcha para Jesus, que a gente teve presente na Marcha para Jesus em Carapebus, e foi assim, foi bênção e tal. E aí com 30 segundos de vídeo, ele, caramba, cara, isso aqui que você fez, aquele melisma que você encaixou, esse drive aqui e tal, isso e aquilo. Aí eu falei, caraca, mano, calma, devagar. Com 30 segundos de música, você pescou tudo isso. Ele falou, e tal, isso e aquilo. Como é que é pra você? Aí eu falo pra ele, mano, eu só sinto. É claro que tem aquele momento que você vai estudar, que você vai dedicar ao estudo. É a mesma coisa você que é pregador. Tem aquele momento que você vai se dedicar ao estudo, você vai pesquisar o texto, você vai cavar a revelação. E quando chegar no altar, você... não, aquele irmãozinho deu aquela saudação ali e foi fraca. Quando eu pegar o microfone, ele vai ver, eu vou quebrar ele. Não é assim. Entendeu? O que você transmitir no altar é fruto do que você cavou no secreto, cara. E é a mesma coisa de um cantor, de um adorador, a mesma coisa. Entendeu? Então, assim, você vai estudar a técnica vocal, você vai ouvir a música inúmeras vezes até você pegar a letra, até você entender no que pode encaixar no seu estilo aquela música, aquela canção. Agora, quando você cantar ao vivo, quando você cantar para a pessoa, para um público, e a saber, antes mesmo de você tocar o coração do público, você tem que tocar o coração de Deus, porque eu penso assim, eu toco o coração de Deus, e Deus é que toca o coração das pessoas. Eu vou só abrir a boca e vou cantar. E aí é aquilo que Jesus disse para os discípulos, mas o que a gente vai falar? Então, assim, o Espírito Santo vos fará lembrar dessas palavras que estou falando para vocês aqui agora. É a mesma coisa de quem busca, é a mesma coisa de quem estuda. Cara, no momento certo, aquele melisma bonito que você ensaiou, talvez não seja para aquela música, mas Deus vai fazer encaixar naquela outra música lá. Sim. E vai ficar coisa linda, as pessoas vão ser tocadas e tal, e o inesperado vai acontecer, o impossível vai acontecer. Então, assim, eu penso muito nisso, sabe? Antes mesmo de técnica, lembrar que não somos nada sem a graça. Aleluia. Vocês estão vendo que aqui é tudo ao vivo, né? Tudo ao vivo. Você que é cantor, que é levita, vai pegando as dicas aí do cara aí, porque ele tem bagagem para poder tá contando. Vamos chamar ele aqui agora?
Qual que é o nome? O Israel chega pra cá, Israel chega pra cá. Esse aí é o brabo. Esse aí... Israel tá aí com a gente também, participando desse podcast que tá sendo bênção. Amém? Israel, seja bem-vindo aí com a gente também. Deus te abençoe. Amém? Se apresente aí pro pessoal que tá assistindo. Olá, galera, tudo bem? Eu sou o pastor Israel. Pela graça e misericórdia de Deus, congrego na igreja Sua Casa, na cidade de São Paulo, São José dos Campos. Estamos aqui passando alguns meses aqui na cidade de Macaé para estar acompanhando alguns ministros, que a gente tem uma assessoria ministerial. Tá aqui o Lucas faz parte também desta equipe, tentando trazer uma mudança de mente de alguns ministros. Entender que a gente não sobe no altar somente para cantar, para mostrar a nossa voz bonita, ou para ser reconhecido, para ser visto, mas trazer a consciência que a voz que está dentro de nós tem um objetivo, que é para alcançar vidas e transformar vidas. Eu já fui itinerante, hoje eu falo que eu estou velho já, estou meio cansado. Hoje a minha função hoje é só pastorear, ser cobertura, e eu entendi que nesses pouco tempo de ministério que a nossa existência aqui na Terra tem um objetivo. E o meu objetivo hoje é ser ponte e ser cobertura para a próxima geração. Aleluia. A pergunta que eu me fiz na minha caminhada foi: se eu morrer hoje, qual é o legado que eu vou deixar? Então hoje eu procuro deixar um legado para minha geração. Hoje eu posso morrer tranquilo, que eu sei que vai ter alguém lá no meu caixão dizendo que, ó, se hoje eu tô de pé foi porque esse cara estendeu a mão para mim. Aleluia. E hoje eu vejo uma fraqueza em alguns ministros, que é fazer um mês de agenda e não sentar para ouvir. Fazer um mês de agenda e não ter um tempo de diálogo com a sua cobertura espiritual. Hoje tem muitos ministros, muitos cantores que não têm uma cobertura espiritual. Então a assessoria ela vem com esse objetivo, com essa visão de ser cobertura. Às vezes a gente está ali entregando muito no altar e a gente não consegue sentar, expor os nossos conflitos, expor aquelas dores que a gente tem na nossa carne. Hoje eu estava até conversando com meu pai, hoje cedo, e estava até comentando sobre um ministro que falou que eu vou dar um tempo, vou parar, vou focar em dinheiro, porque o ministério não está dando retorno. E eu conversei com os ministros essa semana, esse final de semana, que a gente precisa entender que a nossa motivação não pode ser pelo dinheiro. A nossa motivação tem que ser que a gente está servindo a Deus. A gente está sendo um mensageiro. A gente está transbordando aquilo que o céu transbordou sobre a nossa vida. É verdade. E pegando já esse gancho que foi falado aqui sobre honra, hoje a gente encontra uma dificuldade na nossa geração, até mesmo em alguns líderes, sobre honrar. E estive num local por esses dias, e a minha conversa com uma pessoa foi que se a igreja está passando um momento difícil financeiramente, é porque ela não entendeu o princípio da honra. E algo que eu aprendi, que é sobre dar. Dar tem duas letras, que é D, A e R. E tem uma chave muito profética nesta palavra, que é dar. D é dom, A é adquirir, R, riqueza. Se eu dou, se eu entrego algo para alguém, automaticamente eu estou recebendo o dom de adquirir riqueza. Uma igreja que é forte em dar, a igreja não passa dificuldade. Israel, pegando um gancho que você está falando, eu lembro de uma palavra que eu ouvi do apóstolo Hermínio, quando ele fala assim: o dia que você amar a Deus mais do que o dinheiro, ele te dá dinheiro. Sim, é sobre isso. É forte, e é verdade, né? Eu lembrei do salmista, quando ele vai falar em Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Naquele tempo, quando o salmista escreve esse salmo, ele estava expressando a alegria em subir para Jerusalém, porque eu fico imaginando... Sobre entrega. Isso, eu fico imaginando ele falando com um sentimento de criança, né? Porque imagina os pais naquela época falando, hoje é dia da gente subir pro templo, hoje é dia da gente entregar um sacrifício. E a criança sabendo que lá ela ia ver o que ninguém mais iria ver. Sim. Ia sentir o que nenhum outro povo ela iria sentir, que é a presença de Deus. Sim. Então o salmista expressa com essa alegria, né? Eu acho que falta essa alegria, né?
trazer essa alegria de estar na presença de Deus. Que hoje em dia a gente vê uma geração, uma parte da geração se levantando com a motivação errada. Eu quero meu ministério porque eu quero ter 100 mil seguidores. Não adianta nada. A gente conhece muitas pessoas que têm 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, mas quando vai subir no altar, vazio. Que adianta ter quantidade de seguidores, mas ter pouco de Deus. E hoje a minha visão, hoje o meu trabalho é colocar isso na mente da minha geração. Não é quantidade de seguidores, é o quanto você carrega de Deus. Porque o que você carrega de Deus, você pode transformar a vida de alguém. E esse é o objetivo, esse é o caminho, e isso precisa ser a nossa motivação. E a assessoria vem com essa visão, não só com essa visão, mas também sobre a questão da unidade. Unidade e humildade. Eu tenho um projeto que se chama Restaura Jovem. A gente começou em 2018. Foi no período do meu encerramento de itinerante. Eu estava fazendo parte de um ministério e eu vi uma dificuldade de um bloqueio. Quando eu anunciava que eu era desse ministério, o pessoal ficava meio assim e tal. Eu falei, opa, calma aí, cara, eu preciso mudar isso. Aí eu criei um grupo de pastores. Tinha 67 pastores. Que era Unidos para fazer o work. Era Unidos para fazer a obra. A gente marcou um culto numa casa de recuperação. De os 67 pastores no grupo, foi 7 pastores. Porque tinha aquela dificuldade de unidade. Aí Deus me deu a estratégia de trabalhar com o jovem. Aí foi que eu, em 2018, comecei eu, Sara Milene e missionário Ronalberg, que hoje tá dando um intervalo aí, tá viajando aí pelo mundo, mas eu creio que a presença de Deus vai resgatar ele. A gente começou esse projeto, a gente fez a primeira edição, foram 18 ministérios diferentes nessa edição. A gente foi criando uma estrutura e conseguimos quebrar essa barreira de igreja A, vamos falar que é a igreja B. Eu entendo que reino, ele não é movido por dinheiro, por nome, por placa de igreja. São pessoas, formadas por pessoas. E eu, esse ano, vem ardido muito no meu coração sobre falar o que é reino. E a gente vem entendendo que muitas pessoas vêm colocando uma visão totalmente errada do que é reino. Reino é você ter uma igreja lotada, é uma igreja cheia de pessoas. Reino é você ser reconhecido no mundo, em nações. Não. Reino é você ter uma conta bancária, é você ter um bom carro. Não, reino não é isso. E a própria Bíblia fala que reino não é comida e nem bebida. Reino, isso é muito forte, reino é justiça. Aleluia. Não só justiça, mas reino é alegria. Reino é paz no espírito. Ou seja, para um ministro, para um cantor, para alguém que quer seguir esse meio, eu fico agarrado aqui. Reino é justiça. Amém. Não só justiça, mas é alegria. Não só alegria, mas é paz. Se eu não entender que o meu ministério não tem reino, eu não tenho justiça. Porque qual é a função da justiça? A justiça, ela tem dois sentidos. Tanto para cobrar, tanto para entregar aquilo que é de direito. Você pode até pegar aquela passagem bíblica que fala, eu não me lembro o texto, fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a sua justiça. Hoje a gente vê pessoas colocando no altar: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Ou seja, estão cortando a justiça. A gente vê hoje muitos líderes, eu falo por mim mesmo, fala assim: ó, você tem que buscar primeiro o reino de Deus. Cobra muito músicos. A música, você tem que buscar primeiro o reino de Deus. Mas não se preocupa que o músico tem uma conta para pagar, tem uma manutenção dos seus equipamentos. Verdade. E o líder fica em cima ali, ó, você tem que buscar primeiro o reino de Deus. Mas e aí? Você vai chegar junto financeiramente? E o que é justo? O que você está precisando? Igual a gente passamos no evento, né, esse final de semana agora, que um dos músicos estava sem o seu equipamento. No meio do caminho eu descobri que o equipamento dele quebrou e o pastor, o líder dele, se sentiu na obrigação de ajudar ele a comprar um equipamento novo. Tipo assim, isso é muito bom. Sim. E um líder e um pastor, ele precisa ter essa consciência que quem tá ali, um músico ou um cantor tá servindo, ele tem um equipamento para fazer a manutenção. É uma corda,
entendeu? Tem que colocar no luthier para fazer uma manutenção no equipamento. E hoje a gente tá vivendo num tempo que muitos líderes estão manipulando o seu liderado. E eu costumo dizer que antes de eu cobrar alguém, eu preciso ser espelho. Eu preciso estimular. E eu entendi esse texto que não é só você buscar o reino de Deus. Você precisa buscar a justiça. É verdade. Porque o que atrai a prosperidade é a justiça. Sim. O que faz acrescentar as coisas é a justiça. Ou seja, se eu estiver caminhando em princípio, caminhando em verdade, tendo uma vida reta, ou seja, eu vou estar na balança. Porque esse texto ele é muito forte e eu entendi esse texto. Porque buscar primeiro o reino de Deus, ou seja, fala de busca, fala de entrega. E eu gosto muito de dizer, o que é ligado na terra é ligado no céu. Então se eu estou buscando o reino, automaticamente o reino está me enxergando. Aí que entra a questão da justiça. E a sua justiça. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, estou buscando o reino e a justiça. Porque se eu estiver caminhando correto, automaticamente a justiça vai me colocar na balança. E hoje a gente encontra uma geração que está buscando um objetivo, buscando ser visto, mas não está chegando a lugar nenhum. Isso que eu ia falar, que eu costumo dizer, né? A nossa geração é uma geração que ela precisa muito estar na mídia, precisa muito estar naquele negócio, na fama, para poder achar que está fazendo... Motivação errada. Motivação errada. Hoje... Tem carreira, mas não tem ministério. Sim. Exatamente, foi o que a gente falou aqui. E eu sempre falo que a justiça, ela traz aquilo que é direito meu. A gente ouve muito falar sobre o altar não toma nada de ninguém, o altar devolve. Eu acho isso totalmente errado. Porque como que vai tomar algo que já é meu? Exatamente. Você é o quê? Você é o quê? Eu me considero como filho. Deus é meu pai. Então, se eu sou filho, automaticamente tudo que é dele é meu. O problema é que é a falta de posicionamento dos filhos. Então, o altar não vai devolver aquilo que já é meu. Altar, ele automaticamente é meu também. Eu ofereço e a justiça me coloca na balança. Se o filho estiver errado, ele não vai receber. E pra gente poder estar encerrando aqui, daqui a pouco eu vou deixar o nosso cantor louvar ali pra gente encerrar. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do projeto de vocês. Aí aproveita e já deixa a rede social de vocês também, contato. Amém. Vamos lá, Israel. Pode falar aí, meu amigo. Hoje a gente tem uma assessoria ministerial com esta visão de trazer verdadeiramente o que é reino. Não só o que é reino, mas colocar no ministro a visão de unidade e humildade, que eu comecei falando e concluí, né? O que é unidade? Nesse tempo de ministério, eu entendi que falta muito unidade, união. Você tem um ministério e eu tenho que te queimar para mim crescer. Não é isso. O meu ministério vai crescer quando eu apoiar ele, quando eu apoiar o seu ministério. Através disso, Deus dá crescimento. E Deus dando crescimento, eu preciso ter a humildade. Porque hoje a gente encontra muitas pessoas que cantam bem, tem talento, mas falta humildade. Então, a assessoria vem com essa visão, com esse objetivo de unir pessoas com um propósito, com um objetivo. Qual é o objetivo? É ser voz. Amém. É ser voz. Hoje, a nossa geração precisa de uma voz profética. E essa voz profética está dentro de você. Glória a Deus. E se você precisa ter força nesta voz, a gente estamos aqui para te ajudar, para te auxiliar. Só nos procurar nas redes sociais e a gente vai te ajudar, te auxiliar ao teu ministério para você não caminhar sozinho. Quem caminha sozinho se perde no meio do caminho. Instagram da IS, fala aí. Instagram da IS é IS/assessoria. Meu Instagram, lucascerqueira.oficial. Vou repetir, lucascerqueira.oficial. Pastor Israel também, de vez em quando ele está aí, passando em alguma igreja, pregando, né? Amém. Então fala aí também seu Instagram. Meu Instagram é pr/israel.santos. Hoje eu estou mais na função de pastorear, de discipular, Amém. de preparar a próxima geração.
Amém. Eu me interessei por essa assessoria aí. Eu vou entrar em contato lá depois. Com certeza. Tem espaço para pregadores também. Sim. Então, a gente está assessorando cantores, pregadores e músicos. Vou entrar em contato aí com essa assessoria que vai ser bênção. Amém. Em nome de Jesus. Você também já sabe o meu Instagram. É @Pedro Reis Oficial, acho que é isso, eu sempre esqueço, porque o Instagram é um Instagram, uma conta nova que eu criei aqui para esse podcast, então eu ainda não consegui memorizar, mas vai aparecer aí embaixo escrito aí, vocês seguem lá direitinho, amém? Então vamos deixar ele louvar. Antes dele louvar, calma aí, vou pedir fazer um fundo aí. Eita, agora. Vou deixar aqui uma breve palavra, você que está aí na sua casa, abre em Atos, capítulo 3, vai falar sobre um coxo, a qual estava desde o seu nascimento, a qual ele era coxo e pedia esmola, né? E a palavra vai dizer que aquele homem, ele era colocado todos os dias à porta do templo para poder pedir esmola. Só que nenhuma daquelas pessoas a qual passava ali, seja sacerdote, seja fariseu, seja levita, nenhuma daquelas pessoas teve a capacidade de estender a mão e mudar a vida daquele homem de alguma forma. Só que a gente vai ver que no capítulo 2, Pedro e João, eles estão vindo da descida do Espírito Santo de Deus. E quando alguém ele tem a presença de Deus, ele está revestido da presença de Deus, ele com certeza, por onde ele passar, ele vai fazer a diferença. Pedro e João chegam e encontram aquele homem ali no chão caído. E aí Pedro fala a frase que a gente tanto conhece, né? Olhe para nós. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. E aquele homem, ele é curado. Mas por quê? Porque Pedro e João, eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer que toda vez que Deus ele enche alguém do Espírito Santo, é para poder levantar alguém, é para poder fazer a diferença na vida de alguém. Então Pedro e João, eles estão vindo de Atos capítulo 2, eles estão cheios da presença de Deus. Deus havia capacitado eles, e repara que eles não vão sair de Jerusalém até a promessa não se cumprir. Porque enquanto a promessa não se cumpre, enquanto eles não é cheios do poder de Deus, eles não saem para pregar, eles não saem para evangelizar, eles não saem para expulsar demônio, não saem para curar enfermo. Eles ficam esperando a descida do Espírito Santo. Porque eu não posso ajudar alguém se eu estou vazio, eu não posso ajudar alguém se eu não tenho a presença de Deus. Então a palavra é: se revista da presença de Deus, se encha do Espírito Santo de Deus, para que através de você, através da presença de Deus, Deus possa restaurar outra vida. Agora o mais interessante para a gente finalizar é que aquele homem, eu costumo dizer que eu não sei o motivo daquele homem ser colocado todos os dias à porta do templo, mas eu gosto de crer que ele pedia para estar ali. Não existia só aquele lugar estratégico para pedir esmola estratégico. Existia vários outros lugares para aquele homem estar pedindo esmola. Mas todo dia ele era colocado ali, e isso aqui é a mente de pregador, e eu gosto de conjecturar que ele pedia, porque se você for ler os versículos a seguir, você vai ver que assim que ele recebe o milagre, ele sai correndo, pulando e adorando a Deus para dentro do templo. Então eu creio que ele pedia para estar perto da presença. Eu acho que no seu íntimo e no seu coração ele falava: eu preciso pelo menos estar perto do templo. Eu preciso pelo menos estar perto da presença de Deus. Então quando ele é curado, irmão, isso aqui é algo sobrenatural. Eu não sei se você já viu alguém coxo, alguém paralítico desde o seu nascimento. Mas alguém paralítico desde o nascimento, irmãos, é a perna mirrada, é uma perna menor que a outra. Ele não tem os nervos, os ossos não se desenvolveu completamente. Olha o milagre que Deus fez. Deus não só fez ele andar, Deus fez crescer nervo, Deus fez crescer osso, Deus fez um milagre na vida daquele homem. E aquele homem, ele sai correndo e vai para o templo. Agora eu te pergunto, como alguém que nunca andou na vida, como alguém que nunca teve a experiência de correr, assim que recebe o milagre, sai pulando e correndo para dentro do templo. Sabe o que é isso? É Jesus falando: apenas dê o primeiro passo que eu garanto o decorrer da caminhada.
Apenas se levante e se coloque na posição. Mas Pedro, eu não sei como eu vou andar, eu não sei como eu vou seguir, eu não sei como eu vou fazer. Mas se o desejo do teu coração é estar na presença de Deus, apenas se levante e decida seguir, porque ele fala que ele garante os próximos passos. Ele é a força dos seus ossos, ele é a força dos seus joelhos. Ele te dá ânimo quando você não tem, ele te dá força quando você não tem, ele te dá força. A palavra vai dizer que ele dá força ao cansado. Então essa é a palavra neste podcast. Você viu que teve louvor, teve palavra. E eu vou deixar com o nosso cantor louvar aí pra gente poder estar encerrando com chave de ouro. Autoral. Essa daqui é a nossa última canção que a gente está trabalhando nela, né? Foi lançada em dezembro do ano passado, faz 1 ano esse ano. Essa canção aqui eu tava indo pro seminário da minha igreja, era de manhã. Cheguei lá já igual um GPS, eu falei, cara, Deus, tem alguma coisa pra fazer. Eu falei, caramba, bicho, não, mas eu tenho que compor. Terminou o seminário e foi falado sobre se despir, sobre abrir mão da armadura, se mostrar quem a gente realmente é diante da presença de Deus e sabemos que somos filho e não importa a nossa condição, o nosso estado. E teve uma palavra muito forte que ele falava, cara, título não quer dizer nada. Eu fiquei assim, eu falei, cara, mas como assim? Falou, hoje você pode estar pastor, hoje você pode estar diácono, mas você é filho. Você está condicionado a ser pastor já, mas acima de qualquer coisa, você é filho. Eu falei, caramba, aí fui para casa. Chegando na casa do pastor, né? Falei, pastor, abre a Bíblia aí, Isaías 6. Ele falou, o que você vai fazer aí, meu? Eu falei, não. Aí eu até brincava com ele e falava, só vem. Falava com ele. E aí a gente começou a compor. Como pode toda a terra estar cheia de sua glória, se injustos nela? Aleluia. Os meus lábios são impuros e o meu corpo corrompido, perecendo já estou. Eu me achego ao teu templo, me desarmo e me mostro como sou. Como brasa vem, me queime, capacita pra levar o teu amor. Aleluia. Vem e enche essa casa com tua glória até que os umbrais das portas se movam com tua voz. Com a tua santidade nos envolva até que algo em mim se mova. Sou teu servo, sou tua voz. Eu me achego ao teu templo, me desarmo e me mostro como sou. Como brasa vem e queime, capacita pra levar o teu amor. Vem e enche essa casa com tua glória até que os umbrais das portas se movam com tua voz. Com a tua santidade nos envolva até que algo em mim se mova. Sou teu servo, sou tua voz. Eis-me aqui, envia-me a mim, faça com
louvam com tua voz, com a tua santidade nos envolva, até que algo em mim se mova. Sou teu servo, sou tua voz. Essa canção aqui pra eu cantar voz e violão, só a pulso mesmo, eu fujo dela, porque o tom ficou bem altinho, misericórdia. Amém. Esse negócio de tom aí já não é mais minha língua, já não entendo muito bem como é que vocês estão falando. Mas foi esse podcast, eu tenho certeza que foi bênção na sua vida. Eu quero agradecer a cada um que ficou até agora. Tenho certeza que Deus abençoou. E até o próximo podcast. Amém? Na quinta-feira te aguardo para mais um encontro. Vai estar aqui também mais um homem de Deus, cantor também, levita, adora o Senhor, então vai ser bênção, amém? Até a próxima, Deus abençoe.